Estou coisando, está gravando, experimentando. Bom, vamos lá. Boa tarde, bom dia, boa noite, qualquer hora que você estiver assistindo a gente, mais um episódio do Dr. Canalha Cast, dessa vez para falar sobre Duna, o filme de Denis Villeneuve, ou popularmente conhecido como o Daninho Villanova. E nós estamos aqui de novo, Joá e Anderson Freire, popularmente conhecido como Drills, e eu, o Dr. Canalha, para conversarmos sobre esse filme que promete ser a adaptação definitiva, ou talvez a melhor adaptação realizada do Duna, porque as outras anteriores ou foram questionáveis ou não aconteceram, como é que talvez fosse um filme espetacular ou um filme muito doido do Jodorowsky. Nós vamos falar sobre tudo isso, mas antes lembrando que esse vídeo tem spoilers. Então, se você não viu o filme e se importa com spoilers, assista o filme. Ele deve entrar em cartaz talvez semana que vem pelo HBO Max ou no final do mês pelo HBO Max, então não deixe de assistir o filme se você quiser por esses canais ou por outros canais alternativos que a gente aqui também não vai censurar. No melhor espírito de Duna, nós como os bons framings não vamos proibir você, nem criticar você se você for na Bahia do Caribe para procurar esse filme, ou no Shopping Oi, se você for de Belo Horizonte, é claro. E lembrando sempre que vamos ter spoilers, então não fique preocupado, né, com nos criticar, brigar com a gente, se a gente contar alguma coisa que você não saiba, porque a gente já avisou. Tem spoilers aqui na área. E, finalmente, uma questão que é muito importante. A gente não está fazendo hoje a gravação do comentário do episódio 9 da série Fundação, porque justamente a gente resolveu adiantar esse nosso vídeo. Na realidade, adiantar uma coisa que a gente tinha pensado no futuro, que a gente não fez no passado. A gente havia pensado em fazer isso logo pelo lançamento do filme, depois pensamos quando esse filme fosse disponibilizado nos canais convencionais, e aí resolvemos mudar de ideia agora, apresentá-lo, adiantando, até porque a gente achou melhor fazer um episódio final de Fundação, falando do episódio 9 e o episódio 10 juntos, para poder concluir com chave de ouro a nossa análise da série. Bom, estamos aqui de novo. E aí, meninos, será que agora, né, nós podemos falar do novo Duna ou vamos falar dos antigos Duna um pouquinho antes, comentando as expectativas que a gente tinha para o novo filme? Eu acho que a gente, antes de dar o veredito, a gente pode começar falando, né, do que a gente viveu, a nossa história com Duna e como é que a gente estava em relação ao novo filme. Cara, como é que Duna entrou na minha vida? Quando eu... Foi em 82, eu comprei o disco Peace of Mind, do Iron Maiden. Ele veio com uma música que se chama To Tame a Land, que conta a história do planeta Arrakis e tal, inspirado no livro Duna. Eu achei aquela uma música épica, né? Como a última música dos discos do Iron Maiden é sempre uma música épica, de proporções épicas e tons épicos. Eu achei a música muito legal e me interessei pela história e saí e comprei o livro e fui ler. Entrei num sebo lá no Maleta, comprei o livro Duna e me esbaldei com o livro. Achei um negócio assim sensacional. Acho que até aquela época eu tinha meus 15 anos na época, eu nunca tinha lido um livro tão elaborado e cheio de amarras, né? Ele tem, além dele contar a história, ele tem vários apêndices, né, que falam, dão referências históricas sobre o que está acontecendo, estuda a política, né, que acontece no planeta e fala do meio ambiente, né, como é que funciona a ecologia de Duna e tal. Eu achei um negócio assim fantástico. Logo depois aparece o filme do David Lynch. E eu, né, eu era leitor quase que assíduo, assim, sempre que caía na minha mão daquelas, como é que era o nome da revista, cara? Starlog. Starlog, sim. E aí apareceram as fotos no Starlog e eu fiquei fascinado, cara, porque primeiro não tinha nada a ver com o que eu tinha imaginado quando eu li o livro, né? Ele fez aquele
Toda a composição visual do filme do David Lynch é muito doida, né, cara? Aqueles painéis de madeira, aquelas coisas bem estranhas. E eu falei, cara, eu quero muito ver esse filme. E assim que o filme passou, eu fui assistir e gostei muito. O filme foi super criticado, né? Ele teve problemas de produção, assim, sem número, botaram a mão na edição do filme, podaram o Lynch de todo jeito. O Lynch é um cara também que não é muito convencional. Eu acredito que até se, mesmo que o filme tivesse saído a versão integral de 4 horas que ele queria ter feito, né, as opções narrativas dele são sempre muito malucas, né, cara? É um cara complexo, não dá trabalho assistir os filmes do David Lynch. Então eu não acredito que o filme foi um fracasso, né, de público, né? Mas eu assisti, eu não acredito que o filme, se tivesse saído com 4 horas de duração como ele tinha planejado, o resultado teria sido diferente, né? E apesar disso, eu gostei muito. E é uma coisa que eu sempre falo com as pessoas. Quem leu o livro, né, imediatamente preencheu as lacunas que tinha na narrativa ali e teve chance de apreciar melhor o filme do que quem não leu. Para quem não leu, né, na época eu conversava muito com meus amigos e tal, eu via que tinha coisas que as pessoas simplesmente não entendiam, e eu ia explicar e falar assim, pô, mas isso não está no filme. E eu pensava, realmente não está, que isso está só na minha cabeça. Eu cheguei numa identificação com o filme do Lynch, que as imagens do que eu lembrava do livro assumiram aquela estética do filme. filme do Lynch. Né? E eu fiquei com isso por muitos anos. Isso é muito doido, Drius, porque eu fiz o caminho contrário, eu fui ler o livro depois, né? E, surpreendentemente, eu entendi a história. Não sei se porque eu já tinha experiência em ler ficção científica, ou porque eu gostava de mitologia, ou porque essa coisa messiânica que tem no filme, né, fazia sentido, ou porque tinha um livro que é Os Sete Pilares da Sabedoria, do D.H. Lawrence, né, o Lawrence da Arábia, que deu origem ao filme, e eu tinha visto o Lawrence da Arábia, que tem muito essa coisa, né, do sujeito diferente que chega no meio de um grupo e várias tribos e une as tribos. Então, de alguma forma, aquela ideia... Inclusive, o Lawrence tem uma pegada que é muito legal tanto no livro quanto no livro, né, que ele escreve, né, que é o relato dele sobre a experiência dele com a Guerra Árabe, né, na Primeira Guerra Mundial. Para quem não sabe, Lawrence, ele era um soldado inglês que acaba sendo levado para servir de ponte, como ele falava árabe fluentemente, para servir de ponte entre ingleses, franceses e árabes na guerra contra o Império Turco durante a Primeira Guerra Mundial. O Império Turco se alinha à Alemanha. Então ele monta uma resistência árabe. E o que é legal é que eles chamam lá ele de Oreins, El-Oreins, e outros nomes que eu não me lembro agora, além de Lawrence, que eram variações sobre o nome, e isso me lembrou muito a história do Muad'Dib, né, dos outros nomes que ele vai recebendo. Então, quando eu vi o filme, eu falei assim, cara, isso é muito legal. E isso que você falou da estética do filme é muito bacana, porque a gente vai comentar depois do Jodorowsky, né, do Alejandro Jodorowsky, falando o nome corretamente, como fala no Chile, né? E muito dos desenhos de produção parece que foram aproveitados, aquela história, né? O projeto do filme ficou rodando nos estúdios, então é claro que isso chegou na mão da família de Laurentiis e chegou na mão do David Lynch, e ele acabou criando ali algumas inspirações, então tinha alguma coisa do visual que lembrava, não tanto, né? Porque os desenhos, a concepção artística do Moebius e do resto da galera era muito doida, muito mais doida, né, do ponto de vista de quebrar o usual, mas isso me pegou muito na época. E eu entendi a história, e aí eu lembro que depois eu comprei, algum tempo depois, um videocassete, e eu gravei uma versão que passou na TV, e eu vi várias vezes, de tanto que eu gostava, às vezes eu estava me preparando, eu saía muito cedo de casa, por volta de 5h30 e tal, eu acordava cedinho, 4h30, preparava meu café, sentava e assistia coisas que eu tinha de videocassete, né? Porque naquela época a gente não tinha muito acesso às coisas. Era um videocassete 3 cabeças, era um Cerbero, né? Da Panasonic velhinho, e de segunda mão que eu tinha comprado, daí eu assistia aquele filme e eu sabia os diálogos de cor, claro, dublados em português. Tanto é que eu custo a chamar a especiaria, né, o melange de especiaria. Eu chamo de tompero, né, que nem o Jacan, porque não me sai da cabeça o nome da dublagem original. E aquela história, né, Duna, Planeta Deserto, né, e a narração que tinha. Então, assim, cara, eu achei legal. E depois eu fui ler o livro, e aí eu achei o livro muito legal, muito legal.
E você, João, qual que é a sua experiência? Cara, são várias. Eu acho que tem etapas da minha vida com Duna, assim. Porque pra mim, Duna, cara, é até heresia que eu vou falar aqui, mas eu assisti Duna na tela quente quando passou a primeira vez. Eu era criança, pra mim aquele filme era só mais uma trecheira à la American Video, sabe? Aquelas Aham, coisas sci-fi trash. aham. Porque Cru. quando você. Oi? É, tipo. E quando você assiste, você acha a coisa mais divertida do mundo, mesmo você não tá nem aí se é bom, se é ruim, mas é Aham. divertido porque é doido, saca? Porque tem nave espacial e eu achava o máximo aquela armadura tosca, aquele 3D tosco das armaduras, sabe? Sim. Aquilo era muito divertido. E Duna pra mim sempre foi muito tempo isso. Eu não sabia que tinha um livro, nada. Também eu morava no interior, eu não tinha acesso a nada na real, assim, numa Uhum. cidadezinha pequena. E quando eu venho para a universidade, tem um grande amigo meu, Alessandro Coelho, Kurt, que era muito fã, cara. Muito fã de Duna. Ele falava de Duna o dia inteiro, cara. E desde lá de 97, 98, quando eu conheci ele, ele falava o dia inteiro de Duna. Eu já ficava numa, "Nó, preciso rever o filme, preciso ler o livro, mas não foi pra frente, saca? E aí, agora nos anos 2000, quando teve a série da Sci-Fi, Uhum. eu falei, cara, vou assistir. Eu acho que a minha introdução em Duna mesmo é a série da Sci-Fi, cara. Uhum. Mesmo com os efeitos toscos, pelo menos eles abrangeram a história toda, saca? É, Então eles eu tive. fizeram uma adaptação, né? É bem assim, uma adaptação assim, quase que um transporte de muitos pedaços, né? Do livro Sim. para. Uhum. É porque o problema que o Villeneuve tem, a gente já vai falar provavelmente, o próprio David Lynch teve, é exatamente questão de tempo. Eu Uhum. acho, sinceramente, assim, que um filme não dá conta do tanto de caminhos que o livro oferece, sabe? Uhum. E aí, eu assisti, voltei a assistir depois que eu vi a série, eu falei, não, agora eu vou assistir o Lynch de novo, assisti o Lynch de novo, agora com outros olhos, né? Mas mesmo assim, eu tendi a gostar mais da série por conta da complexidade Uhum. da complexidade que a série conseguia trazer. Uhum. Não é pelo visual nem nada. Aí agora, quando o Villeneuve assumiu o projeto, ia fazer, né? Ele já estava vindo de dois clássicos da ficção científica. A gente já pode até falar isso, porque a Chegada e Blade Runner Chegada é um negócio espetacular. 2049 são dois clássicos da ficção científica. Eu fiquei empolgadaço, né? E aí, durante a pandemia, cara, eu falei, eu vou comprar esse livro para ler na pandemia, cara. E comecei a ler e, pô, assim, eu fui até exatamente a parte a primeira parte que o filme do Villeneuve chega, saca? Igual, minha história com Duna é isso. Eu acho que eu gosto mais do que eu li até agora do livro, assim, cara, na real. Uhum. Cara, e isso que você falou, né, das experiências que a gente vai tendo ao longo da vida e como a gente vai amadurecendo, né? É claro que hoje eu vejo tanto de coisa, né, furada que tem naquela versão dos anos 80, eu consigo ver a série, tem coisas, por exemplo, que eu vejo que tem na série que são uma boa entrada, por exemplo, a relação com o nome Muad'Dib, né, que é o rato do deserto. No filme eles arrumam lá ele perguntando qual que é o nome da sombra do rato na segunda lua, né, que é uma marca que tem na lua, tipo lá a gente vê o São Jorge, e eles falam, é Muad'Dib, então meu nome vai ser Muad'Dib, que é uma adaptação assim, pô, eu não tenho efeito especial para fazer um rato, então eu vou fazer. Aí na série, aquele ratinho parecendo o Jerry, né, do Tom e Jerry lá no, que um efeito ruim que dói, mas ao mesmo tempo foi legal. Eles colocaram lá uma imagem de CGI, né, bem pobrezinha para fazer, e eu acho que isso é legal, assim, de ter alguma coisa que tenha a ver com o livro, né, e tentar manter minimamente a coisa fiel ao livro. E a gente vai vendo isso, a gente vai aprendendo com as coisas. Eu acho que uma das coisas legais dessas experiências é que a gente começa a ver aquilo que a gente sempre fala, especialmente lá no Fundação, né? Que não dá para você querer que o filme seja igual ao livro, ou que, sabe, ficar bradando. O que a gente pode criticar é um filme mal feito, né? Um filme sem roteiro, um filme sem lógica, né? E queira ou não queira, o David Lynch se esforça, né? A edição não ajuda, ele teve vários cortes aquele filme, né? Teve um corte, depois o corte do diretor, depois teve um novo corte da produtora. Aí, segundo consta, eu não sei qual das versões, eu tenho três aqui em casa.
mas eu não sei qual a versão que é a versão dos fãs. Mas, segundo consta, todas as avaliações são quase que unânimes em dizer que a versão dos fãs é a melhor versão, onde eles fazem uma reedição do filme. E é muito doido pensar isso, né? O tanto que mexeram no filme, o tanto que bagunçaram o filme, a ponto de já não se ter mais uma identidade do que é o filme de verdade. Parece que é a maldição de Duna, né? Mas eu acho que pega por aí, assim, ó, o tamanho, né? É uma obra monumental, é uma obra que fala de política, que, aliás, né, o pessoal está criticando com essa versão que deixa muito o lado político de fora, mas também está começando, acho que é preciso fazer uma escolha, né? E eles fizeram a opção de mostrar o cenário. E uma coisa que eu Uhum. acho muito legal é como que Duna representa a época que ele foi escrito, os anos 60. Porque ali você tem toda uma discussão, né, da descoberta dessa coisa da psicodelia, você tem a descoberta das disciplinas físicas e mentais, da possibilidade de você trabalhar o corpo, né? Até então não era frequente esse tipo de discussão no cinema. A gente deve lembrar que é a época do boom dos filmes de artes marciais, então ali você tem nesse bojo ali da história, é a época dos anos 60, né, os anos loucos, e isso está tudo presente ali. Então, eu acho que isso é muito bacana. E quando a gente pensa, por exemplo, na versão que o Jodorowsky não fez, para quem não sabe, há um chileno chamado Alejandro Jodorowsky, que na época fazia sucesso. Ele fez um filme, um faroeste muito bom chamado El Topo, que era um meio. Não era o Western Spaghetti, porque ele filmou no México e ele é um chileno, mas ele fez um faroeste muito doido, muito legal, que impressionou gente do naipe do John Lennon e Yoko Ono, e aí eles conseguiram uma grana para financiar um outro filme, né, que eles queriam muito, conseguiram $1 milhão e ele fez um filme que para mim é um dos filmes mais legais que eu já vi, que é A Montanha Sagrada, que ele vai explorando as cartas do tarô, a história toda gira em torno do aprendizado, da transformação de um jovem, né, que vai passando por todas as etapas como o louco da história do tarô. Então, é um filme que tem coisas escatológicas, tem imagens chocantes e muita crítica para a religião, para a política, né? Tem uma cena maravilhosa da invasão do México, eu não vou dar spoilers aqui, mas que vale a pena ser visto, onde você tem sapos e camaleões e iguanas representando, né? Os iguanas são os astecas, maias, sei lá, e os sapos são os invasores. O negócio é muito legal. E aí ele ganha com esse filme a chance de produzir um filme qualquer. E aí ele perguntou: o que você quer fazer? O produtor, na época, pergunta: o que você quer fazer? Ele pensa e fala assim: o produtor é o Jean-Paul Gibon, né? E aí ele vira e fala assim: quero fazer Duna. Sem ter lido o livro, ele é muito doido. Ele ouviu a fama do livro e ele fala que ele queria fazer. Os caras toparam bancar e ele começou a reunir um elenco maravilhoso que envolvia músicos, artistas. A gente pode falar disso se vocês toparem, né? E atores. E vai fazer a ideia da cabeça dele, né? Como que ele acha que deveria ser um filme de, sei lá, um ópera espacial, né? No sentido pleno da coisa. Diga, Drius. Jodorowsky, o projeto dele, eu acho que tinha a mesma dimensão épica do livro, né, da história, fazia jus em termos de dimensão, né? Você pega lá na música, ele chamou o pessoal do Pink Floyd e do Magma para trabalhar na música. Exatamente. Né? Ele chama o Moebius e o Giger, né, no design de produção, e ainda o Chris Foss, né, que é um cara que eu achava fantástico. O cara desenha as naves espaciais como ninguém, né? As capas de livro de ficção científica da década de 60, 70 tem aí uma grande porcentagem que são muito desenhos coloridos, com design que lembra coisas, inclusive, desse filme. Esse filme atual tem muita coisa do design arrojado, não tem as cores. Sim. E os formatos das naves me lembraram muito coisas do Chris Foss também. Sim. E eles né, o elenco do filme que ele estava arregimentando na época, né? Tinha David Carradine, tinha Mick Jagger, tinha Udo Kier,
Gloria Orson Swanson, Welles, tinha cara. Orson Welles, cara. Orson Welles ia ser o Barão Harkonnen. Você Uhum. imagina o que não ia ser isso, cara. Né? Só Cara, que bicho, o tinha negócio é Salvador Dali como Salvador imperador, Dali, cara. E aí ele convence o Salvador Dali falando que ia pagar não sei quantos, sei lá, uma grana preta pro por cara hora, né? por minuto, né? Por minuto que ele aparecesse na Aí o tela. Salvador Dali fala assim: poxa, eu topo, porque o Salvador Dali queria $1 milhão por hora, era um negócio assim, não, eu te É pago uma mais, eu te loucura. pago É uma tanto por loucura. minuto. Aí ele faz a conta, fala, oba, beleza. Aí eles criam que ia ter um boneco do imperador que ia substituir ele para eles pagarem só uns poucos minutos para ele. Meu Deus E do ele céu. topou participar, cara. É muito louco. O lance é que. Como é que se diz, cara? A dimensão foi tão grande que a produção do filme explodiu antes de acontecer. Uhum. Né? Os caras fizeram um book, né, do livro com storyboard, com design gráfico, com fragmentos de roteiro e tal, e aquele negócio de a gente estava até comentando isso, né, Cláudio? Você falou Uhum. que queria muito botar as mãos num negócio desse para ver. Ah, Que cara, eu ia deve ser adorar. fantástico, imagina. Eu E ia aí, o adorar. que acontece? O roteirista, Ben O'Bannon, o Moebius, o Giger, não fazendo esse filme, o que saiu disso? Saiu Alien, cara. O Ridley Scott falava, bicho, vocês já trabalharam junto aí, tal, vocês já têm Uhum. essa afinidade, não sei o quê, vem fazer um filme comigo. Né? Uhum. O Alien do Ridley Scott, a semente do Alien do Ridley Scott está nesse trabalho do Jodorowsky com essa turma. E não é só Pensa isso nisso. não, né? A imagem foi chupada de vários, por exemplo, o próprio Blade Runner do Ridley Scott tinha coisas de obras do Moebius e coisas inspiradas em Duna, tinha o Star Wars, muita coisa das imagens, né? Tinha muito uma pegada inspirada nesse material que eles produziram. Esse material, exatamente. É um negócio que, apesar de não ter acontecido, foi extremamente influente na ficção científica que veio imediatamente depois. Né? E Ninguém ficou sem conhecer aquilo que estava não, acontecendo. Todo mundo envolvido com o cinema se ligou naquele negócio e falou, cara, isso vai ser. Né? Criou-se aquela uhum. expectativa e quando não aconteceu, eu falei, gente, vamos aproveitar essas ideias. Nós já fomos expostos a essas ideias, vamos aproveitar isso. Né? Inclusive, o próprio filme do Fantástico. Lynch pegou coisas do visual, da Sim. produção, das ideias. A série tem coisas, por exemplo, eu acho que a série tem coisas do design de roupas, né, digamos assim, dos estilistas, se inspiraram muito, mas muito nos desenhos de produção do filme do Jodorowsky. Outro filme que tem muito disso é o Flash Gordon, do próprio Dino De Laurentiis, lá a produção dele. As Sim. roupas, aquilo é muito, muito Duna, cara. Muito Duna. Foi o projeto fracassado de maior sucesso da história do cinema. E é muito louco a coisa do Brontes, né, do filho do Jodorowsky, que ele queria que fizesse o Paul Atreides, e ele começou a treinar o garoto, que era da idade do Paul nos livros. Né? Ele era jovenzinho. Então, assim, todas as outras interpretações do Paul sempre é mais velho. No caso do Brontes, não. Ele ia ser que ele já tinha estrelado o filme lá. O El Topo, ele é o garotinho pelado, o garotinho que fica o filme inteiro pelado. Ele já era ator. E aí ele bota o menino para fazer aula com um cara que ele pegava pesado nas artes marciais. O menino ficava todo roxo, tomar pancada, porque ele lutava. Ele botou o menino na aula de espada, ele botou o menino para meditar. Então ele queria mesmo assim que o menino fosse o Paul encarnado, porque o Paul, o grande barato do Paul, para quem viu qualquer uma das mídias, né, é um menino que é treinado para lutar, luta física pela mãe e pelo Gurney, né? Ele é treinado para ser um mentat, para usar a disciplina da mente. Ele é treinado como uma Bene Gesserit, né, que é uma sacerdotisa lá que também tem poderes especiais. E aí a última etapa do treinamento dele, ele vai usar o tompeiro, né, a especiaria. Então, assim, o Jodorowsky tinha essa coisa, ele queria guerreiros espirituais, ele começou a juntar uma galera que ele queria mudar o mundo, ele queria fazer um filme para explodir as cabeças, assim, que literalmente na época essa gíria não existia. Ele queria mudar o mundo. Era um filme mais anos 60, não tinha como, assim. Não tinha. Eu fico com a impressão, saca, de que, assim, por mais louco, megalomaníaco o projeto fosse, ia ser só um filme do Jodorowsky, não ia ser Duna jamais, saca? Ah, não ia, não ia. Ia ser muito Ia mais um filme ser, dele.
Ia ser uma loucura, um outro filme de contracultura como os outros eram também, sabe? Sim, 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 Uma sim, coisa sim. muito mais mística Autoral, do né? que política, extremamente autoral. Vale também citar que nessa colaboração do Rodorovskis com com o Moebi, né, o Moebius, saiu o Incal, né, na sequência, que Cara, é era para verdade. aproveitar exatamente muitas das ideias que não foram Pro pro Duna. filme, que nunca foi feito, né? Uhum. E para quem leu o Incal, é misticismo puro, é sci-fi com misticismo, né? Uhum, Não que Exatamente. o Duna não tenha muito disso, né, cara? uhum. Ao modo dele, assim, mas eu lendo em Cal, eu sempre eu fico com aquela coisa assim, porra, esse negócio é impossível de ser passado para tela, cara, para o cinema. Talvez só o Rodorovskis tenha loucura total para fazer. E essa semana que passou anunciaram que vai ter o filme, né? Aham, Com justamente, é isso aí direção com mesmo. Taika Waititi, cara. Pois é, só comentando que o próprio Jodorowsky já disse, né, que se tem alguém que é capaz de fazer o que ele imaginou, É o é o Taika. Taika Waititi. Aham. Cara, Jojo Rabbit é muito bom, cara. Que É, filme é aquele, cara? Que filme! Que o filme! Taika Waititi, cara, é sensacional, cara. É Aham. sensacional. O Eu cara acho que é vai muito ser uma inteligente. parada muito doida. Eu tô muito ansioso para ver isso, cara. Eu tô muito ansioso, porque vai ser muito bacana. Bom, e eu acho que isso é muito a cara, assim, a gente quando pensa, apesar disso que você falou, João, eu concordo que ia ser um filme do Jodorowsky, não ia ser um filme do Frank Herbert, digamos assim, uma adaptação do Frank Herbert legítima, fiel, ia ser legítimo porque ele tinha os direitos, mas não ia ser fiel. Agora, o espírito de Duna está muito nessa conversa, porque a conversa do Jodorowsky era essa, de transformar o mundo, né? Inclusive, teve coisa no final do filme do David Lynch que meio que remete ao final que ele propunha do Jodorowsky, que era a transformação, né? A mudança do clima de Duna, né? Que isso Uhum. aparece no filme do Lynch. Não sei se vocês lembram disso. Sim, 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 sim. Uhum. Agora, agora vamos viajar no tempo, né? Vamos andar mais um pouquinho. Quais são os pontos altos que vocês acharam? A gente já falou um pouco da versão da série da Sci-Fi, né? Quais são os pontos altos que vocês acharam da série, além do fato dela ser uma adaptação mais fiel, né, e tentar pegar a obra toda? Cara, como eu não li o livro até então, né, em nenhuma continuação, eu achei legal de poder ter a noção do todo Hum, pela série, sabe? Que na série já chega na irmã dele, hum, até Shani. eles vão até os livros ruins que o povo fala, né? Pega tudo mesmo. E Ah, o povo aí, fala dos cara, livros ruins, eles acham ruim os outros livros? Eu não sabia desse babado, não é? a maioria das pessoas só recomenda o primeiro e o segundo filme, que o livro, perdão, porque Aham. eles falam que o resto foi escrito no automático, sem falar enquanto o Frank Herbert escreveu, né? Porque ainda tem os livros que o O filho filho dele dele escreveu, escreveu, né? é isso justamente. Ainda tem isso, que foi meio no automático, então muita gente reclama disso, que não é tão bom, sabe? O Quando, próprio Villeneuve, ele deixa no ar assim que o plano dele é no máximo até o segundo livro fazer. Ele Uhum, nem comenta passar disso depois. uhum, Mas para mim o ponto alto da série é isso, ter dado a oportunidade de quem não leu o livro, não tinha nenhuma interação com a obra no todo, ter acesso à ideia no todo, assim. é. E foi onde que eu comecei a ter ideia mesmo que era Duna, foi lá, cara. Porque eu acho Uhum, que no filme do Lynch não me dava muita ideia de que era Duna, saca? é. O que eu acho de legal na série é que ela desmistifica o lance do herói, que é um negócio que tem nos livros, né? Porque o Poe, ele não é um herói típico, né? Ele não é um cara. Ele pode até ter coisas de nobreza tal, mas ele, além de pagar o preço pelo heroísmo, que é uma coisa que raramente você vê, eu espero que o filme atual consiga preservar isso, né? Que é raramente você vê nos filmes americanos o herói ele se não paga o preço físico, né, ele sofre, aliás, se ele paga o preço físico, o peso moral ele não paga. Né? Então, ele sofre e é meio Jesus Cristo, assim, né? Os heróis de geral, quando sofrem,
são redimidos porque o nome deles passa. E toda a questão do Poe é essa, porque tem uma ambiguidade. Ele sabe que ele tem que mentir ou, de alguma forma, enganar as pessoas para ser o Quisad Haderach, né? E, ao mesmo tempo, ele tem que assumir posições que são complicadas. Então, essa ambiguidade dele, que mostra o que é o ser humano, né? E o que é a vida de uma pessoa, vamos dizer, abre aspas, normal, né? E não o escolhido iluminado, é muito legal, porque ele não é iluminado porque Deus quis, ou porque há uma força, e eu acho isso muito bom. Ele foi preparado para isso, né? Ele é geneticamente preparado para isso, ele é treinado para isso, e há uma movimentação política, há todo um jogo político que conduz, político e religioso, que conduz ele para aquele lugar. Então, não tem nada de a gente fazendo um paralelo aqui com aquela outra, aquele outro fenômeno de mídia que a gente está acompanhando, que é a fundação, não há esse apelo ao mágico, né, para poder resolver os problemas. Ninguém ali é santo e, ao mesmo tempo, ninguém ali é místico no sentido de ter um dom, né? É tudo fruto de muito esforço. E eu acho que isso é um grande mérito que a série deve ao David Lynch, ao Frank Herbert, né? Que a obra dele tem isso. Eu estou relutando em falar da série pelo seguinte. Eu contei aqui, né, que eu li Duna quando eu tinha lá meus 15 anos, e logo antes ou logo depois do meu casamento, em 90 ou 91, eu estava a fim de ler Duna de novo, mas eu queria ler em inglês, eu tinha lido a tradução. Uhum. Aí eu passei lá na Van Damme e estava lá conversando com o Van Damme, comentei com ele, ele falou assim, ué, vou te fazer uma proposta aqui, eu estou com os pocketbooks do Duna aqui, os 5 livros estão aqui faz tempo, estão meio encalhados, então vou te fazer um preço legal se você levar todos. Aí ele me vendeu os livros a preço de banana, né? Uhum. E eu cheguei em casa com o Duna em inglês e eu fiz um negócio diferente. Da outra vez eu tinha lido a história e depois eu li os apêndices. Uhum. Quando eu fui ler pela segunda vez, eu li todos os apêndices antes para depois ler a história, né? Uhum. Isso, essa estratégia na época que eu li o livro pela segunda vez, eu achei super legal, porque você fica com a nomenclatura, né? Com Sim. a nomenclatura mesmo do livro e Sim. as relações de política, do meio ambiente, aquelas coisas que você está com tudo fresco na cabeça. Então, o meu entendimento do livro, na segunda vez que eu li, eu acredito que por causa disso, foi muito mais profundo. Quando apareceu a série, eu fiquei bastante entusiasmado, porque eu já tinha essa ideia na cabeça que o Joá comentou aí. Duna não cabe num filme, cara. Uhum. Duna é um negócio muito grande. E falei, agora na série vai. E eu fiquei um pouco decepcionado. Muito porque eu achei a produção muito porca. Né? E a Apesar de interpretação é ruim, né? a Os atores. interpretação ruim, né? Tem gente boa na série que não me convenceu. Então eu fiquei muito decepcionado com a série. E aí o que aconteceu foi que logo depois que eu vi a série, eu peguei Duna e li de novo. Falei, não, cara, eu preciso exorcizar essa série da minha cabeça. E eu nunca li os outros livros. Eu só li o primeiro. Eu tive muitos comentários assim, bicho, o segundo livro já é chato e tal, não sei o quê. Do terceiro para frente não vale a pena, etc e tal, não sei o quê. Quando eu mudei aqui para Brasília, os 4 livros, né? Uhum. O primeiro desmanchou, né? E os outros 4 eu doei para uma biblioteca, nunca os li. Nunca abri os livros. Então, tendo essa coisa acontecendo dessa forma, eu fiquei. A série me decepcionou bastante. Isso que você falou é mesmo. A série ela causa esse impacto. Eu acho ela amarrada, né? Ela progride lentamente e muito progride não é nem por causa da história, porque o livro também não é esse carrossel de emoções, como dizia a dublagem de programas da Globo. Ela tem os seus méritos justamente por isso, porque é uma história intrincada que te prende, mas ela não te envolve assim. Você não lê aquilo com a fome, né, de quem está vendo um seriado daqueles dos anos 30 e 40, né? Mas, ao mesmo tempo, o livro ele tem lá toda uma construção que a série não consegue por causa dessa interpretação fraca. William Hurt, cara, ele tá patético, né? Ele tá com uma cara de quem tá com prisão de ventre, com gases.
o Tá no filme inteiro. automático, né? Cara, assim, com a cara constrita, assim, a boca franzida. Falei assim, cara, esse cara tá com caganeira, cara. Tá segurando, tá com a bundinha travada pra não defecar do palco, cara. Né? Sabe qual que é a minha impressão e eu não fico tão decepcionado? Porque é da Sci-Fi, cara. Eu não esperava nada melhor do que aquilo. É, Eu acho que pelos salários também que os caras devem ter recebido, eles é. estavam cagando e Ah, andando pra não, sua mas aí, pô, diarreia. contrata um ator decente, bota o Nicolas Cage pra fazer o Duque, pô. O Nicolas Cage trabalha por qualquer 10 real que você pagar pra ele, um chopp e meia pizza. Ah, É Podia ter, verdade, é verdade. podia chamar o Nicolas Cage, ele ia fazer um Duque bem melhor, cara. Que, aliás, eu gosto do Nicolas Cage, eu não acho ele ruim, não. Quer dizer, bom também não é, mas eu gosto dele. Achei que ele é que nem o dublador de placa da Pantera Cor-de-Rosa, a gente cria um certo afeto. Mão única! aliás, tá todo mundo falando, eu ainda não vi, mas a minha filha número um, minha filha número 2 e a número 3 assistiram, que é o Pig, né? Diz que ele tá matando a pau nesse filme. É mesmo? Ah, eu também quero ver, eu não vi não. Eu já vi, então não vou falar. Rodrigo, você falou do negócio aí que você leu o glossário primeiro, né? Aham. E eu lembrei de uma curiosidade do filme do Lynch, que a bilheteria já estava um desastre. Teve muito cinema que resolveu imprimir um glossário e entregar para a galera antes do filme, porque todo mundo reclamava que não entendia nada, cara. Então, deixa eu te contar uma coisa engraçada também, cara. Eu estava incentivando muito amigos meus a ver o filme e eu fiquei pensando nessa coisa. Eu catei umas palavras e escrevi um glossário de Duna para distribuir para os coleguinhas antes de verem o filme. Eu fiquei seriamente preocupado. Eu tinha ouvido essa história na época, não cheguei. Eu fiz um glossário. Acabei que eu não mandei para ninguém. Mas é muito legal, mas o exercício de fazer é muito bacana. É muito legal. Para mim foi joia. Eu fiquei com um monte de coisa fresca na cabeça antes de ver o filme. Cara, e aí, pois é, e falando nisso, né, do glossário, o glossário justamente ele tem um mérito por causa daquela estrutura que antecede, né, o livro, que é, fala de um universo que é muito rico, né, que a gente fala de um universo onde teve uma guerra contra as inteligências artificiais, mas que não é essa guerra tradicional que a gente está acostumado de Terminator, né, de Matrix e coisas do gênero, né, que a inteligência adquire a consciência e vai perseguir os humanos. Era uma inteligência artificial que era manipulada pelos humanos, né? Então, o que dá origem à proibição da inteligência artificial é justamente dos computadores sencientes, é justamente o uso que as pessoas fazem, por exemplo, dos bots de internet, nos bots de internet das fake news. Então, é a manipulação dos humanos usando a inteligência artificial para manipular humanos. Isso que gerou a proibição. Então, isso já é um negócio que antecipa muito do que acontece com a gente. Né? Então, e aí vai criando aquelas coisas fantásticas, né? Que, por exemplo, os mentates, né? Caras que são treinados para ser um computador humano. Né, as Bene Gesserits, né, que são pessoas que manipulam a linha genética e manipulam religiosamente as pessoas para inserir em cada cultura mitos que vão ajudá-las a gerar o que elas querem. Ao mesmo tempo, elas manipulam, né, fazem uma espécie de eugenia ali para criar o ser humano perfeito. Então, isso é muito legal. Os jogos de poder, onde você tem o poder imperialista dominando as pessoas, e ao mesmo tempo você tem um paralelo claro, inclusive com nomes, com a cultura árabe. Né? Então, Sim. o Frank Herbert, ao estudar as dunas dos Estados Unidos, ele se depara com a ideia da ecologia, ao mesmo tempo ele se fascina com o deserto, e ele vai pesquisar a cultura árabe e incorpora aquelas coisas do jihad, né? E ali você vê presente um lado da cultura árabe, acho que nunca tão bem representado nos Estados Unidos, que tendem a ter uma tendência a nivelar tudo com terrorismo e colocar os árabes como pessoas sujas, bárbaras, né, e mesquinhas, e tá longe da realidade. Né? A cultura árabe ela é incrível, ela é maravilhosa. E é completamente diferente de setores da religião muçulmana, né, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é a outra, como diz o pessoal do futebol, né? E é muito É, legal ver isso tudo ali. é engraçado, né? Que você citou vários e deixou a guilda de lado.
A E, guilda, cara. e é Sim. incrível como todo mundo deixa a guilda de lado. É o capitalismo, é o capitalismo, é o capitalismo. A guilda é fantástica, tem razão, tem razão. Que no filme do David Lynch é um monstrengo no aquário, né, cara? Mó É, os estranho. navegadores da guilda, né? E que no livro fica aquela coisa que ninguém sabe como eles são, só sabe que eles são deformados de tanta especiaria que eles tomam, Aham. né? São os viciados de especiaria mesmo, né? Hum. E que é a grande, é a terceira, não sei. Terceira grande potência política Sim. dentro do universo da Duna, né? Que tem o Império, os políticos, né? As casas maiores, a Bene Gesserit e a Guilda, que a Uhum. Guilda é que é É. responsável pelo transporte Transporte. intergaláctico. E é justamente isso, né? Tudo feito com o domínio da mente, né? As, as Bene Gesserit, elas leem o futuro, mas é uma leitura de futuro probabilística. Isso é muito doido. E é isso que eu queria chegar quando a gente fala da ciência, como a ciência está presente no livro, apesar de ser um livro, a gente pode reputar humanístico, né? Que o destaque não é para a tecnologia, né? Então, elas leem o futuro e manipulam o futuro, inclusive, a partir de uma questão probabilística. Os mentats são os computadores, né, Uhum. que também utilizam a mente treinada, e a guilda utiliza a especiaria para fazer também cálculos. Né? Eles vão, digamos assim, numa perspectiva intuitiva. O que é intuição? A intuição não tem nada a ver com mediunidade, com parapsicologia. Né? A intuição é você juntar elementos dispersos, criar conexões entre eles e decidir com base nessa, digamos, nessa interpretação de cenário, sem necessariamente ter todos os elementos, que é o que os caras da guilda fazem. Eles falam muito bem, por isso eles conseguem usar, né, as máquinas de viagem espacial, né, sem computador. Né? Então eles usam a especiaria para isso, para mudar a mente, o funcionamento da mente. Isso é muito Se legal. os, men Se os mentats são computador, a guilda é o GPS, É né? o GPS, justamente, eles localizam. Isso é muito legal. Né? Que foge completamente das outras interpretações. E como algumas pessoas falam, né? É uma perspectiva humanística da ficção científica, que é muito raro da gente encontrar. Né? A gente vê muita coisa, mesmo quando você pega coisa de steampunk ou de cyberpunk, é tudo muito tecnológico. Né? E no caso deles, não. É tudo baseado no ser humano, no desdobramento. E isso é muito bacana, porque isso remete, por exemplo, quando a gente pensa nos mentats, né, e aí a gente pode pensar na guilda e nas Bene Gesserit também, fazendo uma conexão, mas os mentats, eles de alguma forma, eles reproduzem no futuro um negócio que é o exercício que era comumente chamado de arte da memória, que era um negócio que era praticado, né, na antiguidade clássica e depois, isso vem de Roma, e depois na Idade Média é praticado. Giordano Bruno praticava a arte da memória e ensinava, né, ele vivia de ensinar para os ricos a arte de decorar coisas, de memorizar numa época que você não tinha imprensa e livro era caro. Então ele ensinava a técnica de memorização. Tinha um sujeito chamado Matteo Ricci, né, se não me engano é jesuíta, que desenvolveu justamente uma das técnicas da arte da memória, que é o Palácio da Memória, onde você construía na sua cabeça, usando técnica de mnemônica, um espaço, e esse espaço você ia colocando as coisas lá, e quando você tinha que pensar rápido, você conectava as imagens que estavam lá. Então era um exercício de imaginação usado para decorar, que tem muito a ver com essa coisa dos mentats. E que isso é muito legal, e que a gente vê, por exemplo, naquela série do Sherlock Holmes, né, as duas séries têm isso um pouco, tanto com o Benedict Cumberbatch, né, o Sherlock, quanto na versão americana, né, o Elementary, você vê isso sendo usado pelo personagem, de alguma forma incorporado pelo personagem do Sherlock. E esse exercício de parar e utilizar a mente, né, para poder fazer os exercícios de hipotetização, vamos chamar assim, de heurística. E eu acho isso muito legal. Que é uma técnica cognitiva, né, que não está longe da nossa experiência.
tem um outro lance que eu acho massa, que tem a ver com esse mesmo cenário da época. Então, a gente está falando de uma época dos anos 60, né? Então, é a época que as disciplinas mentais começam a voltar com força total. Elas tiveram um boom no início do século XX, ali nos anos 20, anos 30, e desde o final do século XIX, né, na Europa, mas elas vêm muito embutidas de um misticismo espiritualista, uma coisa meio que aqui no Brasil parece muito com o kardecismo, né, daqueles mentalistas, aquelas pessoas que canalizavam e tal. Depois dos anos 60 vem muito com o misticismo especialmente indiano e zen budista, taoísta, né, que vem aquela coisa do meditar que entra no bojo da psicodelia e que é uma descoberta, vamos dizer assim, uma redescoberta dos anos 60 e que chega nos 70, que é a época que o livro aparece em 65, né? Mas ele começa a bombar nos anos 70, inclusive com toda a parada do Jodorowsky, né, a partir de 71, por aí, e é um momento que isso está efervescente. Tem uma coisa fantástica dessa época que está sendo retomada agora, inclusive pelo pessoal do Imperial College, que a gente ficou conhecendo agora, né, super famoso, por conta das discussões em torno da Covid, as previsões que o Imperial College de Londres fez, que é a teoria do cérebro entrópico, que é de um cara chamado Robin Carhart Harris, que ele faz pesquisa com psicodélicos, né? E ele fala que o psicodélico ele produz um tipo de sonho, ele utiliza os mesmos processos do sonho para gerar hipóteses, né? Isso conversa muito com pesquisas, por exemplo, do Siddhartha Ribeiro aqui do Brasil, que ele fala disso, que o sonho é um oráculo probabilístico. Olha só como é que tem cara de Bene Gesserit, né, e tem cara de Mentat. Os Mentats tinham a capacidade de quase estatisticamente prever o futuro, diferente das Bene Gesserits, que tinha uma coisa que aparentava misticismo, mas que tinha a mesma lógica. Né? Elas tomavam a água da vida, que é o suco do verme, né? O verme afogado gera a água da vida. Então, esse exercício da psicodelia, que foi muito pesquisado nos anos 60 e 70 e gerou coisas muito doidas, como aquilo que inspirou o filme Os Homens que Encaram Cabras. Eu não sei se vocês viram esse filme. Óbvio. É Sim, muito sim, bom, é um claro. filme espetacular, né? Espetacular. É muito legal. E que gerou aquele tipo de coisa, gerou também as pesquisas com LSD, que foram muito importantes e que foram bloqueadas por causa da guerra às drogas. E agora estão retomando, inclusive, para tratar veteranos do deserto, do Afeganistão. Os caras usarem isso. O que é a ideia do cérebro entrópico? O nosso cérebro, ele tende a seguir loop. Então você pega uma ideia e você fica preso naquele loop. O cara que está com ansiedade, ele fica num loop de ansiedade, ele não consegue sair dali. A pessoa que está com depressão, uma ideia autodestrutiva, não sai dali. O usuário de droga tipo, vamos pensar, heroína, crack, essas drogas que geram dependência muito forte, ele está preso naquele loop de vício. O que a teoria do cérebro entrópico faz? Fala que o cérebro funciona melhor a partir da desordem. Então, quando vem uma coisa que gera uma desordem, é como se você balançasse uma gaveta e misturasse tudo ali dentro. O cérebro é obrigado a arrumar depois. Mas, ao mesmo tempo, se destrava a gaveta. Se tivesse um objeto lá dentro travando a gaveta, quando você sacode, esse objeto se desloca e tudo mistura. E essa mistura gera possibilidades novas. A pessoa pode encontrar soluções para problemas. Então, estão testando isso com deprimido, com ansioso, com pessoas com estresse pós-traumático, e está dando certo. Então, assim, você gasta milhões com produto antidepressivo e as pessoas não melhoram. E os caras estão dando cogumelo, psilocibe, estão dando MDMA, estão dando LSD, estão dando uma substância que vem de uma... eu esqueci lá da África, esqueci o nome da parada. E aí estão dando isso para as pessoas e as pessoas estão melhorando. E aí eles começaram a pensar que esse mecanismo é o mesmo mecanismo do sonho, que a gente já discutiu em outros programas, né? Como que o sonho produz criatividade. A gente tem um monte de histórias de pessoas que usaram o sonho, Mendeleev, né? O sujeito lá da estrutura do átomo, que usaram essa mesma técnica. Olha que legal. E o Duna tem isso. Isso é normalizado no Duna. Isso é muito louco e muito legal. É uma paulada mesmo. É um retrato da época, é um épico super bem estruturado, é um negócio fantástico, assim, com força, e eu custo a entender que as sequências, né, os livros em sequência não sejam, de novo, não li os livros, é só o que eu ouço falar, né? Não tenha conseguido. Eu não li, mas a minha mulher leu. Talvez ele não devesse ter feito isso, né? Às vezes fez só para, sei lá, ganhar um dinheirinho.
Um troco. Mas é tão rico, cara, que você consegue até... De vez em quando eu converso, né? Durante a vida, né? Eu conversava com pessoas que tinham visto coisas que eu nem imaginava Uhum. em Duna. É de uma riqueza assustadora. É. E tem um último elemento que eu queria destacar nesse arco, antes da gente falar do filme em si, que é a questão da ecologia, como é que ela é bacana. Aquela ideia do ecologista lá do filme, que nessa versão virou uma menina, eu esqueci o nome dele. É o Liet Liet Kynes. Kynes. Aham. Kynes. Kynes, o Kynes. Essa ideia, né, de converter, né, a se apaixonar pelo deserto e ao mesmo tempo tentar revitalizar o deserto é muito legal. Eu estava comentando no nosso grupinho lá antes, né, que eu vi um vídeo eita caramba, da BBC Brasil, né? E ele estava mostrando um sujeito do interior lá do semiárido nordestino, semiárido baiano, de Poções, que é um cara chamado Nelson Araújo Filho, que ele pegou um pedacinho pequeno de terra. Ele está trabalhando só 3 anos no Eu vi esse sistema, vídeo. viu, agroflorestal. Vi. Ele tem 1,8 hectares. Isso aí são 2 campos de futebol. E ele transformou ali num oásis com vários tipos de cacto, né, de suculento e de árvore da caatinga. E ele consegue se alimentar daquilo, alimentar animal. E cara, 2 campos de futebol é pouca terra. E o cara fez Tem uma coisa nesse gerar vídeo que é água. fantástica, que é uma imagem aérea mostrando Sim. o quadradinho verde do cara no meio da caatinga desolada. É sensacional. É espetacular. E isso é Duna, cara. É a ideia lá dos caras de utilizar, de reter a água. Ele é inspirado naquele cara, no Ernest Gotch, acho que é isso o nome do cara, que é um sujeito. Aí esse cara é rico, ele tem 500 hectares, também na Bahia lá, que era uma região de Mata Atlântica que se é degradado por causa de pasto. E aí ele replantou a Mata Atlântica, ele produz cacau e outras coisas junto com a mata. E daí o pessoal ficou brincando, né? Que começou a aparecer veado catingueiro, veado campeiro, no lugar que ele reflorestou. Então, e aí os bichos estão indo para lá, cara. E é uma plantação. É muito louco Eu isso. E conheci, 7 nascentes começam a brotar água. Tinham secado, começa a brotar água. Isso é muito legal. eu conheci um cara aqui em Corinto, no interior, que ele herdou a fazenda, ele simplesmente deixou o mato subir. Nunca mais mexeu na fazenda, cara. Você vai na casa dele lá na fazenda, tem bicho de todo tipo para todo lado. Que E ele fala assim, ó, fruta aqui é para os bichos comer. Um Que negócio muito legal, doido. cara. Que muito legal. legal. Aí você chega no quintal dele lá, ele faz um sinal lá, vem macaco, vem bicho de todo jeito comer na mão do cara, velho. É um negócio incrível. Que legal, cara. Sensacional. E isso é muito doido, porque isso os nossos nativos, né, os nossos indígenas, como o povo fala, né, os povos daqui, faziam isso. Esses castanhais que tem lá no Pará, em outros estados da região norte, o pessoal fala, o castanhal. Cara, castanha não nasce daquele jeito, aquilo foi plantado, são centenas de milhares de anos, centenas de milhares é exagero, mas são milhares de anos dos caras plantando e mexendo na natureza. Né? Milho não dá daquele jeito. Milho é impossível de dar como milho existe. É manipulação genética que os caras fizeram no meio da floresta, e sem destruir a floresta. E dá muito mais dinheiro. Né? Você comprar milho roxo, eu garanto, se você for para Nova York, lá no mercado, no Chelsea Market, em Nova York, né, e vender milho roxo, você vai cagar de ganhar dinheiro vendendo aquilo. Se você vender um troço processado lá, e aí não, os caras metem para botar vaca, cara. Eu adoro um churrasco, mas putz grila, é muito burrice. É muita burrice. Então, Duna é super atual, cara. Duna é super atual. Ô Cláudio, só te interromper que tem uma coisa dessa matéria do BBC que é muito legal, é o Não, título dela, que é diga aí. Plantando Água. Plantando água. Plantando água, isso mesmo. É, Eu estava tentando lembrar aqui. é muito legal. É muito bacana. Bom, e o filme? Que afinal de contas nós viemos aqui para beber ou para conversar? Rapaz, eu preciso fazer um disclaimer aqui. Disclaimer. Antes de eu emitir qualquer opinião, fazer qualquer comentário, eu não lembro em que ano que foi, mas provavelmente foi em 2009, eu assisti um filme que chamava Polytechnique, um diretor canadense, né, do lado francês do Canadá, que contava uma história de um massacre que teve numa escola, na escola politécnica. Uhum.
Cara, era um filme preto e branco, com uma dinâmica super fluida e com um enfoque diferente de outros filmes de gente que sai matando os outros, né? Uhum. Que a gente tá cheio de filme desse jeito, mas, cara, eu me liguei profundamente nesse filme. Eu fiquei fã do negócio. Eis que, no ano seguinte, o próximo filme desse diretor foi indicado para o Oscar. O filme chamava Incêndios. Eu não lembro nem se ele ganhou. Ganhou em 2010. Foi indicado para o Oscar de filme estrangeiro. E eu fui assistir o filme e fiquei de cara. O filme era extremamente sensacional, com um final que é uma paulada. Cara, que filme legal. Cara, eu Esse acho que é um dos cara, melhores finais que eu já vi na minha vida nossa, e desse filme em nossa. si. E aí, bicho, depois do Incêndios, esse cara foi pro meu panteão dos diretores de cinema. E esse cara é o Denis Villeneuve. Uhum. Depois disso, meio que só piorou, né? Porque, apesar de eu não ter gostado daquele filme Prisioneiros, né? Com o Jake Gyllenhaal e quem que é o outro cara, hein? Não lembro. Eu achei um filme fraco, mas aí o cara vai e me filma O Homem Duplicado do Saramago, que é um dos meus livros favoritos. E fez um filme fantástico, fantástico. Aí o cara pega e faz Sicário, que eu acho um filme foda. Aí o cara pega, bicho, e faz A Chegada, em que a protagonista, ela é linguista, cara. Um negócio que a gente É. sempre discutia lá na FALE, né, na Faculdade Uhum. de Letras. Que Assim, ninguém ia cara, fazer um filme com um linguista, né? bicho, se você vai ter um contato com um extraterrestre, você precisa ter Do um linguista, linguista. É. um linguista. Tem que ter, bicho. E aí o cara faz isso e o cara pega e anuncia que vai fazer a continuação do Blade Runner. Eu falei, agora o cara pisou no tomate, cara, porque ele vai mexer num vespeiro sem tamanho. E o cara fez um filme Duca. Blade Runner 2049 é Uhum. Duca. Uhum. Então já deu para ver, assim, eu sou fanboy desse cara, esse cara está no meu panteão de meus diretores favoritos de todos os tempos. Uhum. Pronto, falei. Agora tomem isso em consideração quando eu emitir qualquer opinião ou comentário. Até se ele fizesse um filme ruim, você ia gostar, não é? Não, não, o tal do Prisioneiros eu acho um filme ruim, entendeu? Mas assim, é um enquanto. Cara, o filme dele, o primeiro longa dele, o tal de Maelstrom, a história é contada, bicho, por um peixe que o cara tá matando não, tá limpando num frigorífico. E funciona, cara. O filme é sensacional. É muito legal, Maelstrom. Então, bicho, eu sou fã do cara, pronto, falei. Vamos continuar. Muito bom. E o bicho, falando da chegada, né, abrindo um parênteses, cara, eu acho isso fantástico, porque ninguém, a não ser alguém que tivesse esse tipo de raciocínio mais lúcido, ia pensar em colocar um linguista como um personagem, e um personagem num filme que, de certa forma, é de ação, né? As pessoas iam colocar soldados, iam colocar, sei lá, strippers, né? Sei lá, alguma coisa assim. Isso é uma sacada genial, né? É colocar uma pessoa que é uma linguista, né, para fazer um papel que, como você falou, é essencial, mas as pessoas não pensam nisso, né? Isso é muito bacana. Cara, a Chegada tem uma história divertida. Eu assisti Chegada num cinema hipster em Praga, Ah, com, você é muito com som, chique. não, mas com som baixo, que não dava para entender o inglês, e com legenda em tcheco. Imagina isso. O cinema era tão doido, cara, que não tinha cadeira como a gente conhece, não. Era todo tipo de cadeira possível, tinha até carro cortado para você sentar nos bancos do carro para assistir, tinha. Cadeira de praia, cadeira de. Bom, cadeira de tudo quanto é tipo. É um cinema muito louco, cara. Divertidíssimo. E eu assisti o filme todo, saí do filme lá, falei, caralho, velho, não entendi. E aí tava eu e minha amiga, que eu tava lá na casa dela, lá em Praga. E a gente conversando, umas 2 horas depois conversando, a gente já tinha desistido do filme, conversando outra coisa, eu olhei pra. Entendi o filme. Precisei das 2 horas para entender, porque faltou o texto, né? Sim, sim, sim. Isso é muito legal, né? É que a obra, às vezes, ela se faz, ela consegue comunicar sem que você a ouça, né? Isso é a mostra de que um filme é bom, onde ele se comunica por outros caminhos, né? A imagem dele te passa a mensagem. Isso é muito bacana.
Sim, e aí eu acho que essa coisa, exatamente isso que você falou da imagem e como ele trata a imagem em Duna. Eu revi o filme hoje e fiquei com a nítida impressão que ele tem dois filmes dentro daquele filme. Tem um filme para quem lê o livro e conhece a obra, e tem um outro filme que é mais raso, assim, que é para quem nunca viu, Hum, saca? E que é um filme que passa rápido. Saca? hum, Passa rápido. Quando você começa a tentar, porque no Duna tem muito, como eu vou falar, o que seria nos quadrinhos narração, tem muita narração, né? No uhum. Duna. O tempo todo são os personagens comentando alguma coisa. Isso no filme, se a gente for ver o David Lynch, não funciona muito bem, né, Não cara? Uhum. funciona, não funciona. Né? Então, esse já era o primeiro problema dele. Cara, hoje eu assisti de novo, já com um outro olhar, né, cara? Eu comecei a ver os detalhes visuais que ele coloca no filme, o tempo todo, esses detalhes visuais estão lá, eles Uhum. pontuam a cena, saca? Que é para quem lê o livro sacar do que ele tá falando. Uhum. Quem não lê o livro não vai entender as pistas visuais que ele deixa, saca? Eu acho que Aí, como a gente está fazendo vídeo com spoiler, João, vale a pena mencionar algumas delas, para até para a pessoa que não leu o livro ainda, sacar e depois ler o livro e falar assim, cara, é isso aí que o João falou, dá umas dicas aí para galera. Eu vou falar uma aqui, cara. Tem uma cena, ele fica até uns bons segundos na tela, é o Muad'Dib, né? O ratinho, o Sim, camundongo, o ratinho. né? Ele mostra lá e mostra ele suando na orelha e como que ele vai né? reaproveitando o A próprio água. suor dele. Aham. Ô Anderson, ali não é suor, não, cara. Ah, Ali não, não é não? é a técnica que o povo usa no Chile, no deserto do Atacama, para recolher água. Ah, recolhe a água, tá? Entendi, É entendi. o orvalho da manhã que condensa nos pelos dele e ele toma. Verdade, cara. Falei uma bobagem sem tamanho aqui. Verdade, que legal, bicho. Bom, de qualquer forma, ele inseriu o Muad'Dib ali, é sensacional, cara. Uhum. Sensacional. Né? A dica tá ali, bicho. Aquele é o cara, e ele mostra que o Muad'Dib, o camundongo, ele é a essência do deserto, né? Sim. É o cara que está totalmente adaptado a viver naquele ambiente inóspito, que é o que o outro Muad'Dib, né, o Paul Atreides, vai buscar ali no futuro. Então eu Uhum. concordo contigo, cara. Ele visualmente ele consegue colocar várias coisas que não precisa explicar. Eu quero comentar umas coisas aqui que Diga, 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 diga. me bateram quando eu assisti o filme. Assistindo o filme, teve algumas coisas que eu notei assim logo de cara que estavam bem diferentes do que aconteceu no livro. Uma delas foi todo o começo, né, a introdução do livro, que traz a família Atreides chegando em Arrakis, né, e o Duque Leto começa a reunir com as lideranças do planeta e dizer o que ele está pretendendo fazer ali, se apresentar e tal. É, isso é bem resumido, né, no filme, isso acontece muito rápido no filme, e eu achei que teve uma consequência, que é a seguinte: o biólogo lá, o Lief Keynes, né, que é a bióloga nesse caso, no livro ele começa a tomar partido do clã dos Atreides Uhum. a partir de ouvir o que o Duque está falando, porque ele vivia ali sob o jugo dos Harkonnen. Os Harkonnen eram fundamentalmente extrativistas, eles estavam realmente pouco se fudendo para o que estava acontecendo com o planeta, com os povos do planeta, né? Eles eram antagonistas dos povos do planeta e simplesmente não ligavam para o meio ambiente lá. E quando o Leto começa a falar que ele quer trazer igualdade, representatividade, etc. e tal, o Liefkins se toca que, bicho, esse cara vai tratar esse planeta com respeito. Uhum. Esse cara é um cara legal. Essa ideia, né, esse contato que ele teve, tira ele daquele ambiente de julgo dos Harkonnen, né? Mentalmente ele sai daquilo Uhum. e ele toma partido dos Atreides. Uhum. Por que eu achei que isso aí teve um impacto? Porque chega num momento em que o Lief Keynes ela, né? Ela vai ser a pessoa que vai ajudar, vai salvar de fato, né? Uhum. A Jéssica e o A Paul. Jéssica e o Paul, né? Quando tem o ataque, fica um negócio meio assim, cara, mas ela
está se arriscando desse tanto por causa dessas pessoas. Eu acho que no livro isso fica mais claro. Fica. Né? A segunda coisa que eu notei... Fala. Não, até porque no livro tem aquela cena fantástica do Barão Harkonnen antes jogar, tinha aquele costume de jogar água no chão, desperdiçar água e as pessoas molharem com o pano, enxugarem e venderem a água. Né? E o Duque fala assim, não, eu vou dar essa água e vou vigiar. Se alguém vender essa água, eu vou passar rolo em todo mundo aqui. Então, assim, isso dá uma... No filme do David Lynch tem uma coisa interessante, quando eles salvam os caras lá que estão minerando tempero, o ecologista fala assim, esse Duque é diferente. Tem uma narração, aquelas narrações que a gente não gosta, né? Mas nesse momento aparece como um pensamento do ecologista que é bem bacana. Ele olha e fala assim, ó, tem um negócio diferente nesse Duque, que no filme do Villeneuve não tem. Realmente faz falta. Desculpa, eu te interrompi. O filme do Villeneuve tem uma coisa que é engraçada, assim, que ele não fala disso, mas ele fala, ele cria um contraste de imagens que o planeta da casa dos Atreides é úmido e cheio de água e o outro é deserto completamente, sabe? E fica nisso, só na imagem. É verdade. O que eu senti ele mostra isso, né, com as aparições da Liet Kynes antes da fuga, né, e assim, tem alguns comentários, algumas falas dela que vão levar a entender que ela ia apoiá-los, entendeu? Mas eu acho que o fato do sacrifício que ela faz para salvar a Jéssica e o Paul ser um negócio que eu achei que no filme ficou meio assim, não forçado, entendeu? Mas talvez pudesse ser mais bem caracterizado. A segunda coisa que eu senti falta é o seguinte, no livro, cara, como é que é o nome do cara? Eu tô falando que eu tomo nota, não esqueço de tomar nota. O Hawat, o mentat que trabalha com o cara faz falta, cara. Ele descobre, né, chega nas mãos dele uma mensagem que supostamente estava sendo trocada do pessoal do Harkonnen com a Jéssica, né? E que ele levanta a suspeita de que a Jéssica estava a traidora. Estava participando da conspiração para derrubar o Duque. Né? E o Hawat leva isso para o Duque, ele conhece a mulher dele, né? Isso no filme fica muito bem, a relação dos dois, de confiança dos dois, fica muito bem estabelecida, né? Naquele diálogo que eles falam, tal, não sei o quê, você pegou, fez o teu filho, parará, mas você que decide isso, ela sabe o melhor. Então, fica caracterizada a plena confiança que ele tem, mas esse lance dela ser suspeita da conspiração ficou de fora. Né? Isso não acontece. E aí, pegando o gancho na conspiração, outra coisa que eu achei que faltou foi o traidor de fato. Né? Não fica claro, né? O Dr. Yuen, ele tem aquela tatuagem na testa, né? Que é um polígono, um losango. Que é a marca de condicionamento para não trair, né? Exatamente. Ele é um cara que é incapaz de causar o mal a outras pessoas. E por que ele é um traidor? Porque o mentat, que eu esqueci o nome, esse eu não vou lembrar mesmo, o cara que trabalha com o Harkonnen, o mentat que trabalha com o Harkonnen. Peter de Vries, acho que é isso. É Peter, né? Aí o que acontece? O Peter sequestra a esposa do Dr. Yuen e a partir das torturas que ele faz com ela, ele reprograma o Yuen para inibir essa incapacidade dele de fazer o mal e conseguir que ele seja o traidor, porque ele era o traidor ideal. Era o cara, por ter passado por esse condicionamento, ele tinha-se plena confiança nele. Então, isso foi outra coisa que eu senti falta no filme, quando eu assisti. Porém, é aquele negócio, né? Você não consegue fazer a transposição integral de um livro para um filme. Isso é uma coisa muitíssimo difícil. E aí, o que acontece? Apesar desse impacto, né, eu vou usar como exemplo aqui a questão da Jéssica ser suspeita de participar da conspiração. No livro, qual que é o impacto que isso tem?
é demonstrar que o Lito tinha plena confiança nela, nada além disso, porque não evita que a conspiração ocorra, né? O que eles fazem para investigar lá, eles não conseguem impedir. Então, é uma coisa que não tem nenhuma consequência. Com uma cena, um diálogo entre a Jéssica e o Duque, o Villeneuve consegue estabelecer essa relação, deixar clara essa relação de absoluta confiança que ele tem na mulher dele. Sim. Então, eu achei uma... Ele optou. Não, é que ele optou o tempo todo para explicar tudo em pouquíssimas linhas. Sim, e quando ele... Ele escolheu alguns momentos e fez isso, para muita coisa. Então, tirar essa parte da suspeita da conspiração ali do filme não teve nenhum impacto. O impacto da Liette Keynes não demonstrar essa empatia que ela desenvolveu pelos Atreides a fundo também não tem um impacto muito forte. Né? No máximo você pensa assim, pô, ela realmente conseguiu enxergar que tem que salvar esse cara por alguma crença, por alguma coisa. É aceitável o que acontece. E o End, cara, reduz o impacto de, pô, bicho, esse cara é o traidor, esse era um cara que não poderia ser o traidor, né? Mas eu acho que as 3 escolhas aí de omissão de coisas que estão no livro foram bem feitas, apesar de serem coisas que eu considero relevantes, eu acho que no filme, do jeito que o filme está contado, realmente não fez falta, não comprometeu. Eu achei que a traição foi gratuita, não fez muito sentido, sabe? Para quem Mas está só vendo o filme. Não, mas ele fala com o Duque que eles estavam com a mulher dele e que ele não tinha escolha, ele tinha que fazer Não, aquilo, não, senão ela ia sofrer. sim, mas ele só fala isso na hora que ele revela. Sim, Você não tem nada de elemento anterior para. exato, O exato. personagem aparece 2 vezes, ele é praticamente. E aí? Por que ele tá traindo, sabe? É gratuito, eu É. achei, a forma como foi. E é isso mesmo, na segunda aparição dele, né, e ele já botou tudo a perder. É na terceira, na real, assim. É na terceira? É na terceira. Eu achava que era na segunda também, hoje eu vi que era na terceira. Bom, mas que seja, né? A participação dele não ficou bem caracterizada em função de descartarem isso. Mas, de qualquer forma, eu acho que isso não compromete de jeito nenhum o filme. Eu Sabe o achei que 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 eu foram sinto escolhas bem falta? feitas. Fala. Uhum. Sabe o que que eu sinto muita falta? O jantar. O jantar, Uhum. quando o Duque Leto, ele recebe as principais pessoas de Arrakis ali, né? Do comércio, da política de Arrakis, e que não são Fremen, né? E é ali que rola toda a conspiração mesmo da coisa, que você entende muita coisa no livro, é ali. Eu senti falta desse lugar, assim, porque a política fica muito em segundo plano, né? Ela fica É. nas entrelinhas o tempo todo. O que eu Não, acho que isso eu ia falar que é um acontece... dos melhores elementos do livro, assim, para ler, é exatamente como a política funciona, né? Você entrar Exato. naquele universo político. É por isso que eu falei que eu fui ler os apêndices, né? Antes de ler o livro, na segunda vez, porque o livro da irmã do Paul Atreides, né? Da Irulan, esclarece Uhum. muito dessas coisas, né? A hora que Sim. você lê o apêndice, ele abre a sua cabeça para essas coisas. Agora, eu achei isso aí, João, ele substituiu, meio que substituiu, né? Ele quis focar naquela cena em que o Duque chama o líder dos Fremen. Putz, esqueci o nome desse cara também. Javier Bardem. Mas a cena que ele chama o cara, porque ali ficou bem caracterizado que o cara saca que as coisas mudaram. Eu não vou me submeter a esse cara, mas eu não vou ser contra ele também. O Javier Bardem faz tudo isso sem falar muita coisa, né? Só na O, expressão o, no- facial. o nome dele é Stilgar. Aliás, antes de eu cometer uma injustiça, dessa questão da água, né? Tem uma cena muito bonita e tem exatamente essa que você citou antes, quando o Stilgar cospe na frente do Duque Leto e rola aquela perdida na tradução, né? Ah, Cultural, e ali mostra o valor da água, exato. né? Muito O forte. cara fortíssimo. E tem uma outra cena também que quando a. Como é que é o nome dela, gente? Mas esse nome tá difícil hoje pra nós, né? A Liet Kynes. Kate Kennedy morre, não sai sangue, sai água. É mesmo. Aquilo também ficou bem legal. Só para não cometer injustiças assim. Mas para mim, uma das coisas que me irritou no filme, na verdade, assim, foi a interpretação da Lady Jessica. Mas por quê? Porque no livro a impressão que eu tenho é que ela é uma mulher centrada, assim, Pois é. ela é quase um militar, saca? Mas eu vou jogar uma pergunta para você, cara. É a Hum. interpretação dela
ou é a caracterização que eles escolheram fazer dela? Acho que as duas coisas. Acho que elas estão bem intrincadas, assim. Porque esse foi o comentário, né, que eu e a Lê acabamos de ver o filme, a Alessandra também é fãzona do livro, e foi o comentário que nós fizemos. A Jéssica está muito diferente do que ela é no livro, muito diferente. É, Ela demonstra insegurança, ela se irrita sim. com várias coisas. O único momento no filme que eu falei agora é ela, é quando ela tá dentro do helicóptero lá e começa a usar, Isso, falar a palavra, eu falei, aí é ela, igual no livro. Porque isso. como é que uma mulher insegura daquela, a caracterização de uma mulher insegura te convence que aquela mulher é uma assassina fria? Mas ali tem a situação, né? Ela está numa situação ela não tem saída, ela tem que fazer a coisa funcionar. Uhum. Eu aceitei por causa disso, aceitei bem essa cena por causa essa virada, né? Por causa disso, Aham. porque ali ela não tem escolha. Eles vão jogar os dois no deserto e acabou-se, já era, É. né? Eu acho A que é uma cena saída legal. que ela tá escolhendo a governanta também, ela tá bem parecida com a do livro. Eu fico pensando se isso não for uma escolha para dramatizar um pouco mais as situações, entendeu? Mostrar alguma Uhum. evolução dela em algum momento, porque veja que quando ela vai encontrar lá com a cabeça das Bene Gesserit, né? E ela faz cobranças à Jéssica, né? Ah, você não está Sim. fazendo isso, você não é desse jeito, etc. E tal. Então pode ter sido uma ferramenta, né, no roteiro que ele usou para mostrar uma evolução dela. Eu vou querer justificar o cara, né, bicho? Eu já fiz o disclaimer lá na frente. Cara, bom, eu falei dessa parte que o Drill já mencionou, né? Dessa preparação. A parte introdutória, ela coloca muita coisa do planeta Caladan, né? Do planeta de onde veio a dinastia dos Atreides. Mas, ao mesmo tempo, eles deixam de fora algumas coisas desse jogo político ali, já em Arrakis, que eu acho que são importantes. Eu acho que isso me fez falta. Eu senti falta muito do Tufi. O Tufi é um personagem muito bacana. E ele tem umas coisas que são muito bacanas e que não aparecem, parte delas desse jogo político, que ele é um cara profundamente apaixonado pelo, como ele falava, né, o meu duque. Né? E isso é muito legal. É claro que a gente percebe que eles deram lá um destaque para o personagem do Jason Momoa, né? Porque ele é o Jason Momoa, então assim, porra, tem que dar um destaque pro cara porque o cachê é alto, né? O personagem do Duncan, que tem um destaque, mas não tem um destaque tão grande assim, né? Então eles aproveitaram o passe do Jason como a Zendaya também, né? Que nessa parte inicial do livro nem apareceria com tanto destaque, eles ainda dão um destaquezinho maior para ela, justamente porque para justificar que a Zendaya é um nome forte, um nome marcante, e para preparar o que vem depois. Agora, eu senti muita essa falta e senti mais falta de uma dinâmica maior na coisa com os Fremen. A hora que eles chegam lá, né, para interagir com os Fremen, eu senti que faltou um pouco daqueles diálogos que são essenciais. Por exemplo, tem um personagem que é maravilhoso, que é aquele, eu não me lembro o nome dele, aquele homem negro, né, que é o que trava a luta com o Paul, né? Então a gente fica sem entender por que ele está brigando com o Paul, né? E eu acho que ele, na visão do Paul, tem uma coisa que é muito legal. Eu vou ser seu professor, eu vou te ensinar. Né? Eu não lembro exatamente qual Uhum. que é a expressão que ele usa. O nome Que dele é aí James. na hora que tem a luta fica uma coisa assim, o cara tá, sabe, tá pistola com o Paul, mas por que ele tá pistola com o Paul? Né? Então eu acho que isso precisava ser um pouquinho mais, cara, era coisa de 2 minutinhos, sabe, assim, dar uma desenvolvida melhor, já que eles não Eu estão acho. colocando personagens ali, como o personagem que o Uhum. Sting fez lá, o Fade, né, que vai aparecer só depois, eles limparam umas outras coisas, então, pô, dá-se mais um pouquinho, uns minutinhos a mais, já que o filme é grande, não, sabe? 5 minutinhos a mais para dar esse destaque para esses personagens que vão ser importantes lá na frente, sabe? Eu Eu acho que senti. esse tempo foi perdido na morte lá do Duncan da Rua, cara. É, Toda aquela sequência ali, você podia ter dado muito mais diálogo do que aquela fuga. sim, sim, sim. Mas aí o Cláudio já matou, né, cara? É o Jason Momoa, né? É.
Que, aliás, sem barba fica bem pior. Eu acho que eles deviam ter deixado ele barbudo. Fica com cara de Conan, né? E fica parecendo que tá faltando alguma coisa, cara. Nossa, você vai editar isso aí, né? Não pode falar esse filme Conan com James Momoa em lugar nenhum, cara. Cara, aquele Não filme é existe. muito ruim, né, bicho? Como consegue... Depois... Cara, o Schwarzenegger não é nenhum Marlon Brando, cara. Ele não é um grande ator. Mas perto do Conan, do Jason Momoa, cara, ele é, assim... Cara, que ator maravilhoso que é o Schwarzenegger. Que interpretação brilhante que ele tem. Que Mas, coisa cara, divina, comovente. Gente, desculpa, eu não vou cortar, não, viu? Eu fui às lágrimas vendo aquela interpretação. Aquilo é shakespeariano. É o Patrick Stewart interpretando Shakespeare. o Schwarzenegger do lado do Jason Momoa. Nós estamos ferrados, velho. Mas aí, já que você falou do negócio da luta, tem uma outra coisa que tem que ver como que vai desenvolver, porque a luta, ela acontece já no abrigo dos Freeman, né? No livro. É verdade. E ali ela aconteceu com muito menos gente vendo. Então, quando o Paul Atreides chega lá e estão todos os Freeman vendo a luta acontecendo e todo mundo vê como que ele vence o cara, né? Já gera uma impressão no povo todo ali, entendeu? E agora foram muito menos pessoas que viram. Então tem que ver como que ele vai disparar essa empatia dos Freeman pelo Paul Atreides. Eu achei que isso devia estar no segundo filme, cara. Eu também precisava ter uma luta, né? Uma luta. Precisava ter uma luta. É o preço do cinema americano. Bom. Se fosse o filme francês, terminava e foda-se. Era assim, parará, tal, saiu do verme, não sei o quê, tcharam, chegamos, vamos embora, gente, vamos com a gente, pronto, acabou. Música, créditos. Aí subia aquele crédito rapidinho que eu mandei para vocês do outro. O que eu achei, outra coisa que eu achei é o seguinte, o Villeneuve, ele tem esse dom, né, de imprimir um ritmo fluido no filme, né? O filme não tem solavanco, eu acho que nem um filme dele tem solavanco, ele consegue passar das cenas de diálogo para cenas de ação épicas, com uma fluidez impressionante, e o filme passou muito rápido, assim, ao ponto de acabar o filme e falar assim, não, velho, já acabou. Sabe? E me deu aquele gosto de sim, eu quero mais, cara. Sabe? Apesar de todas as limitações que você vê, às quais o filme foi, né, se sujeitou, cara, eu adorei, bicho. Eu fiquei uns dias em estado de graça depois de assistir esse filme. Rodrigues, fala. Você tá falando do ritmo, cara. A primeira vez que eu vi, eu fiquei com a impressão que eu tava vendo um filme do Nolan, cara. Em que sentido? Do tanto de elipse, sabe? Sim. De passagem do tempo, assim, as passagens do tempo que o Nolan faz. Ele mal acabou de falar uma cena, já pulou para outra, já está descrevendo outra coisa, já pulou para outra. Isso atrapalhou a sua, vou usar o termo da moda agora, a sua experiência com o filme? Ui. Não, mas eu senti vendo o filme do Nolan, cara. Isso. Sabe quando você desperta e fala assim, caralho, velho, por que ele tava imitando o Nolan? Não, cara, mas vamos lá, ele não imitou o Nolan, ele aperfeiçoou o Nolan, porque ele não explica absolutamente nada no filme. Não, isso ele não explica mesmo, não. Não tem uma explicação, cara. Não tem ninguém explicando nada que está acontecendo. Ao contrário dos últimos filmes do Nolan. Não, nesse ponto eu concordo com você. A chegada tem muita elipse. E tem aqueles. E você nunca está situado onde que está acontecendo a coisa mesmo, né? No Blade Runner, o tempo é lerdo, a coisa vai devagar, você vai entrando na cena, cada cena. Não, desse não. Não dá tempo de você imergir. O filme é lindo, cara. A fotografia é maravilhosa desse filme. Mas você não tem tempo de emergir em nada, sabe? Tem coisas fantásticas. As naves espaciais são muito legais. Assim, você não tem um momento assim que você fala, você para viajar na nave espacial, cara. É verdade. Sabe um negócio que eu fiquei pensando nessa linha? Eu acho que dava para ser 3 filmes
bem mais trabalhado, pegando essa ideia de dar tempo às coisas. Agora é isso, né? Você não sabe se vai ter o segundo filme, aí você tem que fazer um primeiro, tentar botar tudo ali para garimpar o segundo. É diferente, por exemplo, do Senhor dos Anéis, que tinha 3, já era previsto fazer em 3, aí dava para desenvolver personagem, dava para criar relação. Eu acho que o Villeneuve também pagou o preço do ônus de Duna das produções anteriores. Então tinha que fazer dar certo, então não dava para arriscar. É, Sim, o segundo filme já foi anunciado, já vai rolar. Não vai, pois é. já, Mas antes já não tem tinha, data. né? Ele tinha que fazer um É. canivete suíço ali, tinha que ter um monte de coisa para poder resolver vários problemas. Eu penso que ele encontrou as soluções que ele podia encontrar e fez um filme muito bom, sabe? Assim, eu não vejo isso que o Joá falou, né? Que tem 2 filmes ali. Um filme para quem não viu, que vai ser um filme legal, divertido, com cenas de ação, né? E tal. E para quem viu o livro, eu achei o filme bem satisfatório, mesmo. Né? Querer que tudo que está no livro esteja no filme não tem jeito. Né? Eu vou Não é repetir aquilo que eu possível. falei. O que eu senti falta, né, de cara, que eu falei, cara, no livro tem isso. E aí não tá. Acho até porque aquilo que eu comentei no começo, né, na época do filme do Lynch, né, que eu ia conversar com alguém e eu falava assim, mas isso acontece por causa disso. Mas isso não está no filme. Então, eu acho que foi uma preocupação minha, na hora de ver o filme, ver o que não estava lá. Né? Eu consegui chegar nessas 3 coisas aqui que eu achei fundamentais, né? Lógico que tem mais, mas eu achei que as escolhas foram muito bem feitas. Né? Essas 3 coisas que eu achei que são coisas importantes não tiveram impacto no todo do filme, de fato. Você não ficou um buraco por causa disso. Ele tem um ajuste aqui, apertou um parafusinho ali e tal, botou um óleo aqui, pronto, funcionou do jeito que está. Né? A gente às vezes fica assim, eu não entendi muito bem a motivação desse personagem, etc e tal, mas, cara, eu achei que as escolhas foram muito bem feitas. Eu acho que sim. Foram boas escolhas, foram boas escolhas. Por falar em escolhas, tem escolhas que ele tirou do filme que eu achei fantásticas assim também. O Barão Harkonnen aparece muito pouco, você não aprofunda muito nele, nem nos gostos dele, né? E quando eu falo em gosto, assim, tinha muito essa coisa, associação do homossexualismo dele, no filme do Lynch, isso é claro, com a maldade dele, né, cara? E ele se limou isso que é completamente desnecessário, né? Não precisa mais disso. Eu achei que o Harkonnen, cara, ele focou naquilo. Ele é um cara, assim, desprezível, bicho. O cara só enxerga a si mesmo e o negócio dele é fazer o negócio dele andar. Só isso. Sim. Né? A qualquer custo. E é legal assim, até a cena que eles entram na sala lá, cheia de veneno, né? E eles começam a ouvir um gemido de uma pessoa morrendo de medo, e olha pro teto, tá o cara lá no teto, velho, se encolhendo todo para não morrer, gemendo de medo de morrer. Eu achei aquela cena assim, resumiu bem o personagem naquele lugar, sabe? Sim, A sim. pequenez dele, assim, foi, com uma cena ele resolveu o personagem, assim. Porque o tempo todo ele flutuar é para ele ficar grande, ficar enorme, né? Assim, daquela apreensão de medo. E nessa cena, assim, ele flutuar, porque no livro ele se esconde num canto da sala, né? E ali ele fica no teto, assim, encolhido, morrendo de medo de morrer. E ele usa a vantagem que ele tem e não ajuda a mais ninguém. Sim. Né? Ele vai para lá sozinho. Uhum. Isso. Tem várias coisas de caracterização que as soluções visuais que ele encontrou no filme são muito boas. Essa aí é um excelente exemplo. Essa parte, a caracterização visual do Barão Harkonnen foi a melhor até agora. Sensacional. Porque é uma coisa que eu achei no filme muito legal, cara, é que é muito fácil na descrição de Duna você partir pro exagero, saca? Nas descrições do livro, assim. E no filme tem uma delicadeza com tudo, cara, que não tem nada muito exagerado, sabe? Por exemplo, os mentats tomam um suco que sempre deixa a boca suja, ele eliminou isso e só botou um desenho na boca, né? Um quadradinho no lábio inferior e resolveu, assim, para quem viu o filme sabe do que está se tratando, para quem não leu o livro é só um adereço, né? Exato. O máximo que o mentat faz diferente é virar o olhinho lá para calcular e voltar com o olho. Uhum.
É semelhante àquilo que eu falei do Muad'Dib, né? Do Camundonguinho lá. Sim. E, né? Uhum. Para quem lê o livro, sabe o que que aquele camundongo representa. Para quem não lê o bicho, tá só mostrando como é que o bicho se vira no deserto, Uhum. né? Sim, sim. O cara tem umas soluções visuais, inclusive dentro da teoria do Joali, que são 2 filmes, né? Tem camadas, não é um negócio É. unidimensional. Eu acho que tem personagens, inclusive o próprio Raban, né? O Raban ele é terrível sem ser exagerado, sem ser aquela coisa suada, sem ser do filme do Lynch, né? Uhum, Eu senti um pouco de falta, eu confesso, de sentir um pouco de falta da cebosidade do Barão, mas o Barão é um ceboso introspectivo, digamos assim, né? Diferente do livro, onde ele é um abusador evidente, né? O abuso do Barão é um abuso de uma sociedade inteira, né? Eu acho que, Uhum. inclusive, isso pode ser explorado na relação, porque vai ter que ser explorado de alguma forma na relação dele com o Fade, porque na história uhum, ele abusa do Fade, né? E o Fade tem aquela relação de amor e ódio com o Barão, né? O Barão o idolatra porque quer que ele seja o herdeiro, mas ao mesmo tempo ele abusou do Fade, né? E tem essa relação. Mas eu acho que isso foi muito bacana. O Dave Bautista está contido e ao mesmo tempo ele está com a dimensão do que ele tem que ser, que é um bruto, um brutamonte, que é a mão, o braço armado do Estado, vamos dizer assim. Uhum. Eu acho isso bem legal. Eu acho que os 2 atores, né, bem limitados que tem ali, que é justamente o Batista e o Uma boa? Momoa, o diretor, né, o Villeneuve, conseguiu extrair deles o Sim. melhor, cara. Né? Ah, Os caras, sim. É. os dois estão muito bem no negócio. O Momô, ele tem essa coisa do cara fortão, gente boa, né? Que tem a sabedoria do bruto, né? E aquelas piadinhas que são bem Jason Momoa, bem Aquaman, né? É. Pô, você ganhou música, você acha? Não. Aquilo a piadinha é ótima, ela tá no trailer, né? São as É. duas únicas piadas do filme estão no trailer, que é essa e a do como é que era o nome do cara? Cara, eu esqueci o Gurney, né? Hum, Sorria, Gurney. Eu estou estou sorrindo. sorrindo. Tem Né? uma coisa do Gurney que é muito legal, que o fato dele ser músico, né? Dele ser É, tipo um menestrel no livro, e que os caras só citam. é, Que nos outros livros, no Lynch mesmo, o cara andava com um instrumento gigante na mão, cara. é, é, Pra quê? é. Sabe? É, E eu acho que meio desnecessário. o Gurney vai ter um destaque no segundo filme, e eu estou muito ansioso para ver, que é um personagem que eu gosto muito, né? E que o Patrick Stewart interpretou muito bem no filme do Lynch, né? Quando ele abraça o Paul, que ele reconhece, que ele reencontra o Paul, ele está feliz, genuinamente, né? Uhum. São dois personagens que eu acho que espero que sejam desenvolvidos, ele e o Tufir, que eu acho que tem, e eu tô doido para ver como é que o Javier Bardem vai estar de Stilgar de fato, que ele aparece pouco, né? Pouco, Eu né? quero muito ver o Javier, que eu sou muito fã dele. Aí fazer aquela coisa tradicional de final de jogo, né? Final de partida do Campeonato Brasileiro. Qual foi o melhor jogador em campo? Cara, eu tive um problema que é o seguinte: como é que é o nome do menino? É Chalamet? Timothée O Timothée Chalamet? Chalamet? É Chalamet mesmo? Acho que Chalamet, 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 Chalamet. 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 Eu tinha assistido aquele filme, que ele é o rei da Inglaterra, cara. Henrique, É o rei que chama. o rei, né? Bom, o filme que ele faz, o rei Henrique lá, e eu tinha ficado muito impressionado com esse menino. E eu não lembrava o nome dele. Aí quando o Yuri chegou para mim e falou assim: Ih, cara, olha, aquele menino vai ser o Paul Portrait. Atreides no Uhum. Duna. Falei, que menino, quem que é esse cara e tal? Aí, a hora que eu me toquei, cara, eu falei, pronto, é o cara. Esse menino, bicho, eu achei ele muito sensacional, cara. Ele, eu acho ele expressivo, ele não exagera, Uhum. ele é contido cara, eu achei sensacional. No começo do filme, né, toda aquela insegurança que ele tem, por exemplo, naquela cena que você comentou aí, tal, você ganhou os músculos, né? Não Uhum. ganhou não. A cara dele, bicho, murcha, É. sabe? Ele transmite muita coisa sem precisar dizer nada. Então, eu ponho ele como o ponto alto em termos de atuação Uhum.
Para mim é ele, o Chalamet. Eu acho que ele manda bem, mas tem uma coisa que, para mim, ele ganha assim, em relação aos outros Paul Atreides, que é o único que tem cara de menino, né? Sim, Sim, é verdade, é Ele, verdade. ele realmente, eu compro que ele é um moleque adolescente, cara. É. sem dúvida. Fazendo um comentário, né? Quando a minha filha, você estava falando do seu filho, Drews, quando a minha filha viu o elenco, logo que lançaram, ela falou assim: porra, é o menino da doença venérea. Porque parece que teve uma parada que ele andou sendo disseminador, não sei se de Ah, clamídia, o que é. cacete. A fama dele não era boa, não. Espero que colabore, a atuação dele nesse filme colabore. Para limpar a barra do cara, né? Ela ficou feliz porque tinha Zendaya e ficou falando, pô, mas o cara da doença venérea que vai fazer o povo. O que vocês dizem aí, o veredito, nota pro filme? Eu não vou dar nota. Eu sou suspeito. Eu também não curto dar nota, não, cara. Dá sua nota aí. Qual que é o seu Não, vou ator dar nota, não. predileto? Eu gostei, mas assim, não me fez assim cócegas na alma. Eu vou dizer só isso. Eu achei bacana, é um filme digno, melhor que as outras versões. Gosto do Villeneuve, mas eu estou esperando o segundo filme. Vou dar nota no final do segundo filme. Aí eu vou dizer. Eu queria mais, o visual é lindo, a tessitura é bacana, mas eu esperava um pouquinho mais. Acho justo, acho justo. Até Beleza. porque ele realmente é a primeira parte de um filme, né? É. Mas o que eu quero mesmo ver é a versão de diretor dele, porque ele filmou mais coisa. Pois é. E isso vai sair uma hora, e daí eu acho que vai ser quando eu vou julgar realmente esse filme, é quando sair essa versão de diretor. Sim, eu quero ver isso também. Veremos.